para as nossas aulas e lembrarmos que a independência dos Estados Unidos ela vai ser caracterizada como sendo o primeiro momento em que, de fato, nós vamos ter uma burguesia quebrando uma ordem social, um grupo social quebrando uma ordem social. E essa ordem quebrada era a ordem estamental. E aí essa independência dos Estados Unidos ela gera o nascimento de um novo Estado, o nascimento de um Estado, já aos moldes de um Estado burguês, né, que é o Estado norte-americano, e a partir daí nós vamos ter a construção de pilares daquilo que viria a ser a industrialização. É possível pensar em indústria dentro dos Estados Unidos antes mesmo da formação dos Estados Unidos? Sim, é possível. É possível pensar em avanço industrial antes da independência dos Estados Unidos? Não, não é possível. Porque a independência dos Estados Unidos foi o ponto mais importante e talvez aquele que fez com que houvesse de fato todo o processo revolucionário. E por isso, alunos e alunas, quando nós olhamos para esse material aqui, nós vamos entendendo que, de fato, para eu entender Revolução Industrial e posteriormente entender as vertentes, as teorias que vão se seguindo pós-Revolução Industrial, eu preciso ter entendido todas as demais evoluções. Então, de forma bem rápida aqui, nós vamos fazer um apanhado rápido, 2 minutos para cada uma delas aqui. A Revolução, a independência dos Estados Unidos, ela aconteceu como fator principal a chamada negligência salutar. Então, a Inglaterra, por um momento da sua política, ela resolveu não cobrar mais impostos. E aí essa cobrança de não mais impostos, ela resultou no crescimento, eu diria até gentil por parte dos Estados Unidos, das suas colônias. Mas em razão da guerra que a Inglaterra trava com a Inglaterra e das próprias crises que se sucederam ao longo dos anos, a Inglaterra se viu tomada de dívidas e, diante dessas dívidas, ela resolve aplicar o princípio mercantil, que era o princípio que já estava previsto pela política de pacto colonial. Então, nós vimos isso, né, alguns momentos atrás aqui, e ao aplicar esse princípio mercantil, ela resolveu criar a lei do selo, lei do chá, lei dos intoleráveis, e essas leis elas vieram de uma forma muito resistente, elas apareceram de uma maneira tal que os colonos ingleses resistiram a ela. Por quê? Porque na concepção desses colonos, eles eram aqueles que fizeram a sociedade inglesa desenvolver, mas eles não se sentiam parte desses povos ingleses. E aí, diante desse quadro, né, de uma sociedade também estamental, os colonos resolvem enviar para o parlamento inglês na Europa, em 1774, um representante dos 13 colônias inglesas, e lá tentar negociar para que houvesse uma mudança, né, nessa cobrança de impostos. Sem êxito, 1 ano e meio depois, há uma nova reunião, e aí essa nova reunião, nesse novo congresso, chamado Congresso de Filadélfia, eles não só resolveram se separar da Inglaterra, como conseguiram apoio da França e propuseram e declararam guerra. E aí estava declarada a guerra entre a Inglaterra e a colônia inglesa. E essa guerra durou mais de 10 anos, tendo como desfecho final, de fato, o reconhecimento por parte dos ingleses da independência dos Estados Unidos. E a partir dali, nós temos um movimento filosófico que antes deixa de ser, antes era apenas filosófico, se tomando um corpo, né, ganhando um espaço, ganhando o seu terreno, e ele chega na França justamente no momento de crise da França. A França, que também vivia uma sociedade feudal, ela vai passar aqui por uma etapa evolutiva de um processo lento de transformação industrial, mas esse processo ele vai ficar muito amarrado à nobreza, porque a nobreza francesa era uma nobreza extremamente parasitária. E essa nobreza parasitária ela se arrastava por anos. E aí, alunos, para entender
o que seria uma nobreza parasitária, nós poderíamos pensar: um parasita é um órgão vivo que, para que ele possa manter-se vivo, ele depende de outro órgão vivo para se alimentar. Atualmente nós poderíamos utilizar o exemplo do coronavírus, que para que ele possa se manter vivo, ele precisa de um hospedeiro, né? Nesse caso, em se tratando aqui da França, nós temos a sociedade francesa, que é dividida em três estados. O primeiro estado composto pelo clero, o segundo estado composto pela nobreza e o terceiro estado composto pela burguesia. Temos em uma média perspectiva populacional de quase 25 milhões de pessoas. E alguém poderia falar: poxa, mas o que tem a ver Estados Unidos com França, Revolução Industrial com França? Todas as três, elas se conectam entre si por um aspecto: o iluminismo. O iluminismo é a nova filosofia do momento. O iluminismo é a nova tendência do momento. É o novo modo de pensar do momento. E ele vai, sim, gerar, para além de um novo pensamento, ele vai gerar um comportamento. Então, enquanto que, quando ele chega na Inglaterra, nos Estados Unidos, ele procede de tal forma que ele vai criar revoluções entre colonos e metrópoles, provocando a independência dos Estados Unidos. Quando ele chega na França, ele começa a fazer com que haja a formação de partidos políticos. Nós temos ali dentro da França um modelo absolutista, que é um modelo centralizador, um modelo centrado na figura do rei, a ideia do rei que afirmava que ele era o sol e, portanto, todas as coisas giravam em torno dele mesmo. E aí eu tenho um grupo de filósofos liberais que vão afirmar que não. O sol é para todos e o sol é um bem de todos. E, portanto, o rei não pode se auto-intitular o dono do poder. O poder, ele emana do povo. Já diria Diderot, Voltaire, e reembasado por Rousseau. A ideia de Rousseau, que vai dizer que o poder é do povo e o povo é o dono do poder. E, portanto, esse poder concebido não é uma dádiva, mas, pelo contrário, segundo a própria filosofia iluminista, ele é algo que vem com o indivíduo, aquilo que se convencionou chamar de direitos naturais. Calmem aí e guardem esses pontos. Nós falamos aqui de algumas peculiaridades muito importantes. A primeira delas é o iluminismo. Você vai ter que fazer aquela volta lá no seu livro, no seu caderno, e olhar características básicas do iluminismo. E aí você vai ver que entre essas características básicas do iluminismo estão liberalismo, estão anticlericalismo, anti-absolutismo, estão empirismo e livre comércio. E aí você vai olhar o que é propriedade privada. Propriedade privada dentro da filosofia liberal. O que é uma propriedade privada? Você vai ter que dar uma olhada no seu material e fazer um apanhado. O que são direitos naturais? Direitos naturais são direitos que existiam ou que existem a partir do nascimento. Essas perguntas já foram respondidas em sala de aula, mas são algo que vocês, alunos, estudantes e estudantes, vão ter que se esmerar para buscar. São objetos de fonte de prova. Na maioria dos processos seletivos aparecem simplesmente a propriedade privada. Nós estamos nos referindo a quê? Não existia propriedade privada? Dentro da história do primeiro ano, muito se estuda sobre a formação dos povos, das antiguidades dos povos clássicos orientais e ocidentais. E é nesse momento que se estuda essa construção do que vem a ser a propriedade privada. E aí, partindo aqui um pouco mais para o desfecho da Revolução Francesa, nós vamos vendo que dentro desse processo da filosofia iluminista, ali fazendo uma mudança, provocando uma transformação na Europa, principalmente na França, ela começa a questionar os valores dos absolutos, dos líderes absolutistas. E esses questionamentos, eles resultam na formação de partidos políticos, entre eles os girondinos,
os jacobinos e o grupo do centro. Então vejamos, a formação de partidos. Mas isso é perfeitamente normal. No Brasil nós temos mais de 20 partidos. Não é normal quando nós pensamos sobre o viés da política absolutista. Dentro de uma política absolutista, nós não temos mais do que um partido. Dentro de uma política absolutista, nós temos o absoluto, nós temos o rei. E, portanto, é necessário que façamos essa distinção. Quando se fala na formação de partidos, em que momento esses partidos estão se formando? Eles estão se formando no momento que a política absolutista ainda está vigendo. Isso é muito importante, tomem cuidado com isso. E a partir daí é que começa todo o desenrolar da questão. Havia uma necessidade de convocar os estados, houve uma necessidade de convocar os 3 estados, o primeiro estado, nobreza, o segundo, clero, o segundo, nobreza, o terceiro, povo, para que eles pudessem votar determinadas leis. Não era uma prática. A convocação desses estados se daria mediante a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Olha só, cara, o que é uma Assembleia Nacional Constituinte? A Assembleia Nacional Constituinte, ela é uma reunião de todos os representantes dos poderes políticos com o objetivo de constituírem novos poderes, constituírem novas leis. Então, uma Assembleia Nacional Constituinte, ela tem como propósito a constituição de novas leis. Isso já havia acontecido na França. Isso sobre a égide, sobre o poder do rei Luís XIV, que foi o rei que construiu todo o Palácio de Versailles. Detalhe, o Palácio de Versailles foi construído para separar a estrutura do poder que existia a nível de rei, de monarquia absolutista e de nobreza. Então, de um lado eu tenho o povo morando e de outro eu tenho os nobres. E bem afastado da população. Então, que ali onde eles moravam, o problema era sempre deles. As doenças eram sempre preocupação para eles, as dificuldades eram sempre voltadas para eles, enfim, né? E aí nós passamos a parte da convocação da Assembleia Nacional Constituinte, que de fato foi convocada pelo próprio rei, era necessário, segundo a ordem, foi convocado pelo próprio rei. E uma vez convocada essa Assembleia Nacional Constituinte, nós tivemos um impasse durante a convocação da Assembleia Nacional Constituinte. Para que ela funcionasse, o impasse seria: a Assembleia funcionará com votos por Estado ou por votos por cabeça. E aí lembrando aqui de um dado muito importante, né? Então, se for um dado por votos por Estado, nós vamos ter primeiro e segundo Estado tendo a maioria absoluta, porque nós temos 2-1. Se for voto por cabeça, o terceiro Estado será a maioria absoluta. E percebendo que o primeiro Estado e o segundo Estado teriam prerrogativas e, portanto, eles iriam conseguir a aquisição de direitos, o que o primeiro e o segundo Estado fizeram, senhores? O que os senhores imaginam? Eles suspenderam. E a ideia de suspender não é a ideia de cancelar, é a ideia de parar por um tempo indeterminado aquela reunião até que possa haver uma nova data. Então, vamos tomar bastante cuidado. Esse ano nós ouvimos alguns termos assim: cancelamento, suspensão, prorrogação. No caso da suspensão, a reunião está acontecendo e ela pausa. Então, no meio da votação há uma pausa. Ela não termina. Ela está em acontecimento, ela está em andamento. E por que ela esteve em andamento e por que ela não terminou? Justamente porque o modelo que definiria as novas leis era um modelo que favoreceria apenas o primeiro e o segundo Estado, que eram os parasitas. E aí, nesse inteirinho, nós tivemos a tomada do poder por parte do povo, da população que estava fora do castelo. O povo se revoltou, cansou de esperar. E no dia 14 de julho de 1789, nós vimos a tomada da Bastilha, o centro do poder político da França. E em meio a tudo isso,
inicia-se aquilo que veio a ser chamado de Revolução Francesa. E a partir dali, o que nós vamos ver? Nós vamos tendo uma guerra civil acontecendo. Agora a guerra civil já não era mais entre girondinos entre burguesia e povo, mas era entre girondinos e jacobinos, né? E aí, diante dessa guerra civil, é que nós vamos vendo o enfraquecimento da França, a crise pairando, a dificuldade de crescimento e todo esse processo aqui, ó, chamado Revolução Industrial, tentando acontecer. E aí alguém poderia perguntar, mas o que isso tem a ver com a Revolução Francesa? Nós estudamos, alguns de vocês estudaram a Revolução Francesa, estão estudando a Revolução Francesa agora, alguns de vocês já estudaram a Revolução Francesa e outros vão estudar a Revolução Industrial agora. Então aí eu vou tentar fazer esse paralelo. Para aqueles que já estudaram, principalmente para o fundamental, para aqueles que já estudaram a Revolução Industrial, nós estudamos o que é uma Revolução Industrial. E aqui, acompanhem comigo, né? Foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. E a principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo salariado e com o uso de máquinas. Então, quando eu falo em Revolução Industrial, eu estou falando em mudanças no setor de trabalho, principalmente no setor do trabalho, que puxa todos os outros setores. Ele vai puxar todos os outros setores. A França não pôde viver isso de pronto, de imediato. Por quê? Porque ela estava vivendo uma crise interna, que era a crise em torno do poder do Estado. Mas ela vai sim viver a Revolução Industrial. E aí a gente vai chegar justamente nesse ponto, né? Em meio ao cenário caótico de crise na França, nós temos a Revolução Industrial acontecendo na Inglaterra. E até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo. Ou seja, a maioria da população era feudal. E ela produzia o que se consumia, não havia excedente. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. E apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como França e Inglaterra possuíam grandes manufaturas. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto subordinados ao proprietário da manufatura. A Inglaterra foi, sem sombra de dúvida, o primeiro país a se industrializar. E ela só o foi porque ela permitiu com que a independência dos Estados Unidos acontecesse justamente para evitar que a independência, que a Revolução Industrial acontecesse ali. Eu não consigo ver Revolução Industrial se eu não observar a mudança. Quais são essas mudanças? Eu já disse para vocês. Para eu falar que um país vive sobre uma égide de uma revolução industrial, eu preciso ter em mente algumas características. E entre elas é o processo de êxodo rural. Então, eu tenho um êxodo rural acontecendo de forma muito maciça. Eu tenho uma transformação de um processo mecânico para um processo industrial. Mas agora não é uma transformação lenta, mas é uma transformação extremamente rápida. E não só uma transformação, alunos e alunas, mas uma dependência. Há uma transformação nesse processo e há uma dependência, um aumento dessa dependência. E por isso que nós estamos vivendo esse problema atual do o Covid-19, porque nós temos uma dependência entre os países e isso é consequência ou efeito direto da Revolução Industrial. Infelizmente ou felizmente, já disse isso em outros momentos, né? A Revolução Industrial posteriormente vai atingir a França, a Alemanha, a Itália, a Bélgica, e esses países, os primeiros países, França, Alemanha e Itália, são países chamados de Revolução Clássica. E o Brasil? Só inicia-se o processo de industrialização na segunda metade do século XX, e ele se chama de industrialização tardia. Para a gente andar um pouco aqui, fazer o desfecho sobre a Revolução Industrial e depois voltarmos na Revolução Francesa, a Inglaterra vai se tornar o primeiro país a se industrializar porque ela havia grande acúmulo de capital, nós já dissemos isso, devido ao mercantilismo comercial, devido às revoluções gloriosas que foi estudado no primeiro grupo do livro do 8º ano, né? No 8º ano se estuda a Revolução Gloriosa e a mudança política provocada por essa Revolução Gloriosa, por possuir
rica burguesia, por possuir uma política de cercamentos que era uma política em que o rei, o próprio rei, ele criou uma espécie de mecanismo de doação de terras para poder favorecer a produção e aumentar a produção, né? Então eu tenho um processo de revolução industrial acontecendo? Tem. Como que eu sei? A partir do momento em que eu vejo determinadas ações do Estado voltadas para cercamento da economia. Quando o Estado não está preocupado com a economia, significa que nós estamos tendo processo de industrialização? Não. A partir do século XIX isso aconteceu? Sim. Então eu posso pensar na industrialização a partir do século XIX. Um ano mais ou menos, 1820. Por fim, né, os fatores que levaram a Inglaterra a ser a pioneira na industrialização, localização privilegiada junto ao mar e ricas fontes de matéria-prima. A Revolução Industrial ela vai acontecer em pelo menos três etapas. A primeira etapa se dá entre 1760 e 1860 e ela ficou limitada primeiramente à Inglaterra. E houve o aparecimento das indústrias de tecido de algodão com o uso do tear mecânico. Nessa época houve o aprimoramento das máquinas a vapor e a continuação da Revolução. A segunda etapa da industrialização ela vai acontecer entre 1860 a 1900. Ao contrário da primeira fase, ela vai esparramar para a Alemanha, para a França. Então já pega a França pós-Revolução Francesa, ela já pega a França ali no período napoleônico, que nós já estudamos sobre isso. E ao emprego do aço, a utilização de energia elétrica, dos combustíveis derivados do petróleo. Foram as principais inovações desse período. Já a terceira revolução, ela, segundo os historiadores, ela vai acontecendo por volta do século 20 e 21, com a terceira etapa e o aprimoramento do computador, do fax, da engenharia genética, celular e algumas inovações dessa época. Consequências diretas dessa revolução para a gente fazer o desfecho dessa parte aqui e posteriormente falarmos um pouco mais sobre movimentos sociais provocados pela Revolução Industrial. E aí fala, mas Wagner, você começou falando de independência dos Estados Unidos, falou de Revolução Francesa, foi para a Revolução Industrial, isso não está tudo muito bagunçado? Não, pelo contrário, senhores, está tudo em nexo, está tudo conexo, tudo conectado. As coisas estão todas elas acontecendo de forma paralela, a história não acontece de forma linear, ela acontece de forma gradativa. Eu sempre falo isso para vocês, ela acontece de forma gradativa. Algumas crises são a ponta ou a gota d'água para que o efeito de determinadas mudanças aconteçam. Algumas crises são a gota d'água para que determinadas consequências parem. E enfim, né? Nós vamos entendendo essa lógica. As consequências da Revolução Industrial, o êxodo rural, a poluição ambiental dos grandes centros, surge o termo urbanização, surge o termo proletariado, nós vamos ver, principalmente quando formos estudar a corrente que vai prevalecer durante a Revolução Industrial no século XX, o socialismo. Surge uma nova classe social, então nós tínhamos apenas três classes sociais, o clero, a nobreza e a burguesia. Por fim, surge uma quarta classe social chamada de proletariado. E essa classe vai ter um papel decisivo nesse processo. Então, as primeiras revoluções, como eu disse, as três primeiras, independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa e Revolução Industrial, foram revoluções chamadas de revoluções burguesas. As demais revoluções, elas vão ficar entre um ponto da revolução burguesa, ou liberal, e um outro mais de caráter socialista. Pera, mas o socialismo então já existia aqui? Ele vai nascer justamente no momento em que eclodir a Revolução Industrial. E ele nasce com movimentos como ludismos, cartismos e trade unions. E é isso, senhores, para a próxima aula. Eu quero que os senhores deem uma olhada no material de vocês e acompanhem, né? Eu vou enviar para vocês esses slides para que vocês possam começar a folhear, né? E dar uma olhada nesses movimentos e a gente
aprofundar um pouco mais nessa temática. Um abraço para vocês e até mais.